O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou com ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ouvindo atentamente a palavra de Deus que a Igreja nos proporciona neste elenco de leituras, tomando por base a segunda leitura, a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito. Vivenciamos o 28º domingo do tempo comum e Jesus encontra-se com este jovem que, olhando para Jesus, conhecendo a sua pregação, sua preocupação, amados irmãos e irmãs, é a nossa preocupação. E Jesus revela-lhe algo muito importante, que não estava muito bem ali nos seus sentidos. A salvação, amados, não cabe apenas a nós, mas a Deus. Para o homem isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus fala isto olhando para ele. Depois de aquele homem relatar que vivenciava, era atento aos mandamentos da lei de Deus, Jesus olha para aquele homem com amor, do mesmo modo que quando nós estamos vivendo a nossa vida em estado de graça,
que vivemos os 10 mandamentos da lei de Deus, Jesus ele olha com carinho, como um filho necessita da atenção de um pai, como as ovelhas necessitam da orientação do seu pastor para onde ir, aonde entrar, a hora de sair, a hora de entrar no aprisco. Amados, parece que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele exige algo mais daquele homem que, olhando Jesus, o chama e o reconhece de bom. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O evangelista coloca este alguém, coloca este jovem, este homem, como possuindo também riquezas. Após ouvir de Jesus: só Deus é bom, tu conheces os mandamentos. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, somos observados como pessoas repetitivas, o padre principalmente, alguém que repete. Alguns certamente fiéis exemplares, olham a repetição do sermão do padre. O padre, mais uma vez, falando a mesma coisa, novamente, de novo. E Jesus, ele faz a mesma coisa. Quais são os 10 mandamentos? A resposta daquele alguém, daquele homem, é respondida com também, provavelmente, mais uma pergunta. Se tu conheces os mandamentos, ou seja, quais são? Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus está repetindo a segunda tábua da lei de Moisés, os mandamentos do 4º ao 10º. Porque nosso Senhor percebe que Ele já ama a Deus, que Ele cumpre. E Ele diz: mestre, tudo isso eu cumpro desde minha juventude. E Jesus para ele olhou com amor e disse: só falta uma única coisa, vai, vende tudo o que tens. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amados irmãos e irmãs, Jesus revela a realidade do céu. Existe uma vida, amados, após a vida, que é a vida eterna, que a nossa alma, ela abraçará assim que falecer. Nós temos uma única certeza de entregar a nossa alma para o juízo de Deus. Ele é quem nos julgará. E quando a gente percebe que o Evangelho é muito mais exigente, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, quando nosso Senhor revela tantas vezes nos Evangelhos que a riqueza deste mundo a traça corrói, mas o bem eterno, que é a vida eterna, é imperecível, não morrerá jamais. Certamente Jesus está preocupado em que aquele homem que desde sua juventude observa os mandamentos da lei de Deus, ele precisa, para entrar na eternidade, ter algo a mais. Lembremos que nosso Senhor Jesus, ele fala que para entrar no reino dos céus é preciso ter um coração de criança. O coração da criança, a criança não sabe que tem bens. Os pais podem ser
ricos, podem ter condições, mas uma criança ela não sabe o peso das coisas. Ela é abandonada, ela vive um abandono à providência de Deus. Então, quando olhamos para a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas seguranças de status social, não precisa ser de bens, nós percebemos o quanto somos apegados a esta vida aqui na terra. E Jesus ele exige algo a mais deste homem que tinha condições, tinha posses, que obedece os mandamentos da lei de Deus. E há muitos cristãos ditos católicos, ditos exemplares, que cumprem os preceitos dominical, da confissão sacramental, da devolução do dízimo, que vive, que busca a comunhão sempre, a confissão sempre, que vive as obras de misericórdia corporal e espiritual. Mas podemos aqui entrar em algo automático, uma religião que exige de mim que eu seja exemplar. E aí possa ser que dentro da religião eu me torne alguém muito atento também à vida dos outros. Fulano não vive, Beltrano não vive, eu faço isso, eu faço sempre isso. É a mesma realidade deste homem do Evangelho de hoje. E o que nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Ele ainda exige sobre tudo deixar, tudo abandonar, casa, irmão, irmã, pai, filhos, campos, por causa do Evangelho, significa dizer, amados, que uma experiência comunitária, paroquial, vai muito mais além do que cumprir a tabela dos leitores do domingo, de estar presente nos encontros de formação. É muito mais do que cumprir a tabela da minha pastoral ou do meu movimento. Esse Evangelho, amados irmãos e irmãs, interpela a você e a mim a encontrarmos-nos com Jesus, é encontrarmos-nos com o Filho de Deus. Paremos, amados irmãos e irmãs, para pensar que nós estamos nos relacionando com o Filho de Deus, com o próprio Deus, e que quem nos interpela é a sua palavra, e Ele falando-nos ao coração. Ele ama a vida daqueles que obedecem aos mandamentos da lei de Deus, mas nosso Senhor, falando para os seus apóstolos, deseja que os seus apóstolos vivam uma fé, uma experiência muito mais além do que um dar para receber em troca. Não, eu vou dar este tempinho e em troca receberei. E temos uma relação comercial com a religião. Não é um comércio. Eu não posso comprar a salvação. Eu não posso fazer para exigir em troca a salvação. Por isso que Jesus ele exorta: para os homens a salvação é impossível, mas não para Deus. Significa, amados, simplesmente nos abandonarmos nos braços do Pai,
O Filho de Deus, ele veio do Pai, ele está no Pai, ele caminha com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com a sua igreja, estando no Pai. E as suas palavras são palavras de vida eterna. Então, observar atentamente a palavra de Deus, escutar a sua palavra, significa, amados, trocar tudo o que temos, inclusive a minha vida, porque eu posso estar cuidando, a minha vida ela está aqui reservada, como muitas pessoas, falam, a minha vida privada, não, a minha vida particular. Se a igreja, eu sirvo a Deus, eu vou lá, eu cumpro a tabela, eu estou presente naquele banco, naquele dia, naquela hora, mas a minha vida particular ninguém toca, jamais. Não. O que tem a ver eu estar aqui seguindo, eu estou cumprindo o meu papel na igreja, mas o meu tempo livre, mas as minhas preferências, aí basta aquelas postagens bombarem no Instagram das atividades e programas sociais, que a gente facilmente esquece que temos uma experiência verdadeira com Deus. Então, amados irmãos e irmãs, na vida cristã não existe esta divisão, não existe esta coisa, o meu eu na igreja e o meu eu social. Não tem, é uma única realidade. A nossa alma, ela é aqui dentro e ela é lá fora. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de nesta manhã, nesta Eucaristia. E como sabemos, Padre, como é que está a minha alma, como está a minha vida com Deus? Primeiramente, amados irmãos e irmãs, é preciso nos visitar. Você visita alguém, chega lá, dona mulher, tudo bem, tal. Como é, Padre, que eu me visito? Eu me visito quando eu paro para perceber como eu estou na vida de oração. Então, eu tenho aquela hora programada, e você diz que ama a Deus mais do que tudo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Perguntava às crianças: você ama a Deus? Amo, Padre. Você ama papai e mamãe? Amo, Padre. Quanto tempo você conversa com papai e com mamãe? O dia inteiro. Algumas respostas foram um pouco tristes e decepcionantes. Não, Padre, eu não converso muito com os meus pais, não. Eles são muito ocupados. Foi muito triste escutar isto. Eu disse, mas tudo bem. Tente procurá-los depois da ocupação. Então nós conversamos com papai e mamãe em uma situação normal o dia inteiro. Falamos das nossas necessidades para ele, falamos daquilo que somos, daquilo que temos. Agora, quanto tempo você conversa com Deus? Padre, eu converso com Deus quando eu acordo e quando eu vou dormir. Aí eu disse, então você devolve para Deus um pedacinho de nada, porque quando você acorda, geralmente você já está preocupado em escovar os dentes, trocar de roupa, calçar o tênis, a camisa, a roupa, tudo mais, e ir para a escola. E quando você vai dormir no fim do dia, você entrega para Deus o resto, que é o seu cansaço. Então,
Será que você está dando a devida atenção a Deus? Será que Deus, que você ama em primeiríssimo lugar, Ele não quer lhe devolver algo tão precioso que por você estar nesta correria anda meio perdido e meio desorientado? Então, irmãos e irmãs, é necessário que nós visitemos a Deus na vida de oração, e visitando Deus na nossa oração. E como é, Padre, a oração que eu devo fazer? Primeiramente, você deve se preocupar em, quando você parar para rezar, perceber se existe algo dentro de você atento a você mesmo. Eita, peraí, eu estava preocupado com o consórcio do carro, eu estava preocupado com o pagamento do crediário, eu estava preocupado com as vacinas do posto, eu estava preocupado com a dívida que a minha filha fez no meu cartão. Ai meu Deus, eu estava desatento a mim mesmo, né? E depois que você perceber toda esta perturbação, você vai se acalmando e devolvendo a Deus. E depois que você conseguir devolver a Ele todas as suas distrações, agora você vai se ater a si próprio e vai conversar com Ele. Isso nós iniciamos com as orações do terço, com a meditação dos salmos, com a leitura, a meditação do Evangelho do dia. Então, amados, nós vamos conseguindo a partir daí viver a nossa entrega a Deus. O que é que Deus quer que eu entregue? Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, tudo isso perder, ou seja, confiar. Isso significa que nós temos fé, a fé sacramental. A fé, amados irmãos e irmãs, significa confiar ao outro. Então eu não tenho a minha mãe, as minhas irmãs, o meu pai, os meus campos. Eu já tudo isso confiei ao outro que pode de tudo cuidar. Amados, para recordar e exemplificar este momento, hoje nós celebramos também o 7º dia de Anderson Ferraz, que teve o seu momento de Páscoa, entregou a Deus. Nós, nesta missa, entregamos em sufrágio de sua alma as nossas orações. Mas, como seus pais aqui presentes não conseguem imaginar sua ausência, nós também não conseguimos imaginar sua ausência, mas fisicamente ele partiu. O significado daquilo que este irmão, este filho, amigo, ele é para nós, fazendo um comparativo, agora nós vamos viver a sua presença como vivemos a presença de Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele está presente espiritualmente no sacramento da Eucaristia. Então, como nós não o podemos ter fisicamente, nesta comunhão, nesta Eucaristia, voltando-nos para Deus, neste lugar que é a comunhão, vamos encontrar todas as benditas almas, as que já estão salvas, a dos santos e a daquelas que estão purgando, purificando por amor a Jesus. E temos a certeza de que pela piedade deste nosso irmão, ele terá um grande prazer e satisfação de, se na sua alma existisse alguma realidade de purificação, ele, por amor, decidiria purificar-se por Jesus. A vida na terra, amados, também é desse mesmo jeito. Por amor a Jesus, por amor a Ele, eu estou me purificando. Eu vivo a minha religião com a minha relação a um Deus presente.
Jesus, ele está presente na Eucaristia. Jesus, ele está presente mais do que todas as realidades materiais que podemos enxergar. Ele, amados, está pedindo e preocupado que o nosso coração não se perca entre as coisas que nós nos relacionamos, que são as coisas de Deus. Temos que ter muito cuidado, porque mesmo estando na fé da igreja, nós podemos perder a Deus por estar muito preocupados com as coisas de Deus. Por isso que a família, o seu sacrifício, a sua doação, a sua entrega, independe, amados irmãos e irmãs, não cabe a nós julgar se vamos ou não sermos salvos. Isto cabe a Deus. Agora, o que cabe a nós é, ouvindo o Evangelho de hoje, só te falta uma coisa. É o que Jesus ele diz para sanar a dúvida daquele homem. Nesse momento, seu coração deve ter ficado atento. O que, Senhor? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Esta riqueza, ela não é material. Jesus não está falando para ricos materialmente falando. Jesus está falando para todos aqueles que existem, que vivem e que pensam, ou seja, cada um de nós, as nossas riquezas. O que eu tenho de riqueza? O meu conhecimento. Toma, Senhor. O que eu tenho de riqueza? A disponibilidade de tempo. Toma, Senhor. O que eu tenho de riqueza? Aquele dom da culinária. Toma, Senhor. O que tenho de riqueza? A maternidade, a paternidade, o meu sacerdócio. Toma, Senhor, não é meu, eu quero me esvaziar. E assim, amados irmãos e irmãs, vivendo esta vocação do grão de trigo que morre aqui na terra para dar muitos frutos, é que nós vamos encontrar a nossa salvação e o sentido para a nossa vida, porque muitas vezes o sentido possa ser que esteja nessas riquezas hábeis que nós temos aqui na terra. Não, Senhor, não quero nada disso. Tudo isso eu te devolvo. E você vai fazer tudo com muita excelência, tudo com muita perfeição, como se você não tivesse fazendo, como se você estivesse fazendo muito pouco. Porque tantas vezes, amados, nós pensamos cá entre nós: Senhor, eu já faço tanto, né? Eu já faço tanto, tá bom, né? Então, umas fériasinhas, né, da vida de cristão. Não, amados, temos que ter muito cuidado, porque esta, inclusive, é a soberba do homem de hoje. Achava que já fazia demais, que já tinha demais, que já cumpria demais. Só que Jesus está falando para todos nós, para aqueles que já vivem em estado de graça, vive a sua fé, vive a sua igreja, mas falta ainda encontrar este dar a Jesus, este trocar a minha vida pela vida dele, e assim, amados irmãos e irmãs, encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vocação cá na terra, que é a santidade. Não tem como conhecer, amar e servir a Deus sem se tornar santo aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,